Olá, estamos de volta aqui direto do estúdio Mais Agro no Anagro The Customer 2025. E agora quem está aqui comigo no estúdio é Marcos Troir, um dos grandes nomes quando o assunto é economia internacional. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, Marcos. Obrigado, Luiz. É um prazer estar com você. Olha só, a gente vai falar de economia, mas você sabe que hoje o nosso bate-papo é trazer um pouco de tecnologia e educação. Então eu queria que tudo isso que você vem vivenciando, né, nesse mundo global, como que você olha para a tecnologia hoje? Interessante, Luísa, porque recentemente eu estive numa reunião do Fórum Econômico Mundial e o debate era um pouco baseado na ideia de que o nosso sistema econômico, né, supostamente se chama capitalismo, né, porque geralmente se entende que você tem três grandes fatores de produção: o trabalho, a terra e o capital. E quiçá o mais importante dele seja o capital, portanto o sistema seja capitalismo. Só que nós estamos entrando agora numa nova fase da economia mundial em que o talento foi para o centro do palco, né? E, portanto, alguns argumentam que o nosso sistema econômico não deveria mais se chamar capitalismo, mas deveria se chamar talentismo. Né? Olha só. Agora, o talento não é algo que acontece no vazio, no vácuo. Uhum. Ele acontece num ambiente que é permeado por novas tecnologias, né? Hoje, para você exercer uma função, você vai entrar num ambiente em que existe robótica, novos materiais, química fina, tecnologia satelital. Existe crescentemente uma onipresença da inteligência artificial, biotecnologia. Então, todos esses diferentes vetores da tecnologia marcam presença no cotidiano. Isso é verdade em relação aos países, né? Hoje, talvez a grande disputa entre os Estados Unidos e a China seja uma disputa entre sistemas tecnológicos, né? É verdade. É verdade também em relação a empresas e é verdade também em relação a pessoas, né? É muito curioso, né? Porque com toda essa história de inteligência artificial, tem muita gente dizendo o seguinte: olha, vem por aí uma nova onda em que as profissões vão se tornar obsoletas, vários cargos profissionais vão desaparecer porque eles serão substituídos por inteligência artificial. E eu acho que isso em muitos casos é verdade. Mas pelo que eu tenho estudado, visto, né, enfim, tenho acompanhado muito o que o Eric Schmidt faz sobre isso, li esse último livro dele, o Genesis, tenho acompanhado muito o que o Larry Summers fala, Larry Summers está no conselho da OpenAI, quer dizer, me parece que o grande divórcio, né, a grande competição não será entre pessoas e tecnologias, mas será entre pessoas com tecnologia, ou que conseguem, que são fluentes, né, na gramática da tecnologia, no idioma da tecnologia. Ou seja, podem vamos utilizar ter que aprender a usar muito bem essa Exatamente. tecnologia, né? Exatamente. E aqueles que não têm, esse é o grande embate. Você Eu até já cheguei a começa comentar. a usar essa tecnologia na tua profissão? Em alguns casos, sim, né? Por exemplo, na produção de textos, na verificação de conceitos, né, na construção de um ou outro cenário, eu tenho utilizado tecnologias desse tipo. E eu acho que isso é uma coisa particularmente importante, Luísa, porque antigamente, você sabe que os economistas, eu gosto até de brincar, que uma bruxa malvada, né, num tempo longínquo, ela jogou um feitiço na cabeça de um economista e ele começou a separar os setores econômicos entre o setor primário, né, que é a agricultura, a mineração, Sim. o setor secundário, que é a manufatura, e o terciário, que é o setor de serviços. Nesse ambiente intensivo, né, em novos saberes e novos conhecimentos, todas essas divisórias ruíram, elas caíram por terra. Ou você é uma empresa de tecnologia ou você não é. Então, por exemplo, estava sugerindo a alguns dos participantes aqui desse evento da Syngenta, quando alguém te perguntar o que você faz, você fala assim: olha, eu trabalho numa empresa de tecnologia, aplicado à soja, ou aplicado ao milho, ou aplicado à produção de proteína animal, ou não é isso, ao sorgo. Porque se você não tiver esse componente tecnológico muito forte, rapidamente você vai ser varrido pela competição. E é impressionante como que a gente vive esse momento, né? Qual que é a tua visão, por exemplo, hoje do agro brasileiro quando a gente fala de tecnologia? Veja, existem diferentes camadas de absorção tecnológica. É uma maravilha ver, por vezes, né, uma empresa no centro-oeste brasileiro que se vale de tecnologias de satélite para fazer a organização da meteorologia, que vai permitir um cultivo e uma safra melhor, que se utiliza de robótica remota, que se utiliza de biotecnologia para o enriquecimento
por exemplo, da capacidade produtiva. Tudo isso é maravilhoso. Agora, tem também um outro elemento que é a tecnologia de gestão. Não podemos não podemos imaginar que tecnologia seja apenas algo ligado às engenharias, né, Perfeito. ou à informática. É algo que está muito presente também na gestão. E o agro brasileiro tem um grande desafio de gestão, né? Eu fico impressionado com o número de empresas em recuperação judicial, ou que acabou fazendo barberagens, né, na absorção de dívidas. Obviamente, muito se sofre também com o custo do capital e com a falta de logística no Brasil, de modo que a tecnologia aplicada à gestão talvez seja um dos grandes desafios do setor do agro brasileiro. Agora, é verdade também, Luísa, que, sabe, da mesma maneira que os Estados Unidos no passado criaram instituições como o MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ou a Universidade de Stanford, né, para fornecer o material humano e de conhecimento para alguns desafios, nós estamos fazendo também o mesmo com o agro brasileiro, né? Tem novas escolas, novos centros de treinamento, de excelência, que vão ser importantes para melhorar a nossa capacidade de gestão. Tecnologia cada vez mais avançada e a gente, às vezes, não tem a mão de obra preparada para isso. Sim. Mas vamos agora dar uma olhada no cenário macroeconômico, né? Como que tudo está refletindo no nosso agro? Veja, você tem aí um fenômeno de vento de cauda e você tem um vento de nariz. Você tem uma situação que eu, às vezes, gosto de descrever como um cabo de guerra, né? Sabe aquela brincadeira, né? Que você tem gente que puxa para um lado e vai tem para o gente outro. Puxando o outro. Então, o que está puxando o Brasil para o lado certo? Tem muita insegurança alimentar no mundo, tem muita insegurança energética no mundo, existe um drive por sustentabilidade no mundo. Luiz, em cada um desses setores, o Brasil fala presente, tá certo? Perfeito. É um dos 4 maiores produtores mundiais de alimentos, é o país que talvez tenha a mais bem distribuída composição da sua matriz energética, com uma contribuição importante, né, da hidroenergia, né, cada vez mais da fotovoltaica e também da eólica e dos biocombustíveis. Quer dizer, o Brasil tem uma participação e experiência importante aqui. E quando você vai falar em capex verde, né, ou seja, direcionamento de capital para uma economia mais verde, o Brasil também é indispensável. Eu acho que nisso o Brasil está indo bem. E veja, as nossas exportações não param de crescer. Exato. Conforme você vai tendo essa combinação entre aumento populacional e crescimento econômico em países como China, Índia, Indonésia, isso vai criando novos mercados para o agro brasileiro. Agora, por outro lado, nós temos uma conjuntura interna que a gente não precisa esconder de ninguém. Quer dizer, tem muita barberagem econômica, o custo de capital está crescendo. Nossa logística. O Brasil tem uma política fiscal, uma abordagem para a política fiscal que é expansionista. Sim. Isso deixa o crédito mais caro porque o governo não para de gastar. E, claro, as atenções, em vez de estar voltadas a projetos de infraestrutura de longo prazo, acabam direcionadas para esse ciclo político-econômico de 24 horas. E é ruim isso, porque se você olhar lá fora, né, você tem muitos centros que são financiadores de infraestrutura que estão em busca de bons projetos. Riad, Doha, Abu Dhabi, Dubai, Singapura, Verdade. Xangai, eles estão ávidos, né, por alocação de recursos para grandes projetos de infraestrutura. O Brasil precisaria prestar mais atenção a isso e também não ficar deitado em berço esplêndido. Nós próprios precisamos desenhar os projetos e ir atrás dos potenciais parceiros. Como que você vê, então, essa visão nossa, assim, de futuro do agro, né? Como é que a gente pode caminhar, como que a gente pode usar a tecnologia e a educação a nosso favor, né? O que a gente pode, de fato, fazer? Criar esse diálogo. Acho que a gente está aqui nesse ambiente hoje justamente para criar diálogo com a cadeia, né? Você sabe que esses dias eu ouvi uma série de comparações interessantes, Luiz, que era mais ou menos o seguinte. A Arábia Saudita é a Arábia Saudita do petróleo. A China é a Arábia Saudita da manufatura. E o Brasil é a Arábia Saudita do agro, né? Quer dizer, nós temos uma posição muito relevante. O Brasil é o maior exportador líquido de alimentos, é o país que tem o maior superávit comercial no campo do agro. E pelas tendências internacionais, muitas das quais a gente discutiu no evento de hoje, essa posição de destaque do Brasil só vai aumentar. Então vem a pergunta, o que vai faltar? Para resolver o gargalo logístico. Aproveitar esses capitais que estão estacionados em diferentes partes do mundo e apresentar os projetos que façam sentido econômico, né, bem construídos para absorver esse capital. 2, nós temos hoje uma estrutura de acesso a crédito muito obstaculizado no Brasil, porque o produtor agrícola, o produtor do agro, tem um grande competidor, que é o governo brasileiro. Se o governo tem um apetite, né, uma sede tão grande por crédito,
acaba sobrando pouco para aquilo que deve ser, digamos assim, um investimento que as próprias empresas fazem na sua capacidade tecnológica, na sua capacidade de aumento de produção. Então eu torço, no ano que vem, nós teremos eleições no Brasil, por uma inflexão, via um governo mais sóbrio, com maior probidade fiscal, que sem dúvida alguma, iniciando aí, mais uma vez, uma dinâmica de reformas estruturantes, diminuição do papel do Estado na economia, diminui o custo do crédito e, portanto, democratizam, né, o acesso a capital de longo prazo para os produtores do agro no Brasil. Quando a gente fala de transição energética, o Brasil também é um país que está preparado nessa posição para jogar, né? Sim, Luiz, e é curioso porque você tem aí, eu diria, duas dinâmicas, né? Você tem a dinâmica da transição energética e você tem a dinâmica do aumento de fontes energéticas disponíveis, né? Esses dias eu estava assistindo uma entrevista do Jeff Curry, que durante muito tempo foi o diretor da área de pesquisa sobre commodities do Goldman Sachs. Hoje, se eu não me engano, ele está no Carlyle, um desses grandes fundos. E ele é uma referência. Legal. E ele dizia o seguinte, olha, se você pegar, por exemplo, a utilização de carvão na metade do século XIX e a utilização de carvão hoje, o consumo de carvão aumentou. Né? Sim. Se você olhar, por exemplo, o que se consumia de petróleo, digamos, naqueles anos de expansão da economia mundial que se seguiu a Segunda Guerra Mundial, e você vê o consumo hoje, o consumo de petróleo aumentou. Então, mesmo em fontes de energias tradicionais, a ideia de transição ainda não aconteceu plenamente. Perfeito. O que houve foi, elas continuam ocupando um espaço importante, só que você teve o acréscimo de outras alternativas energéticas. Né? Por que eu acho que esse conceito é importante para o Brasil? Porque pelas características do país, por exemplo, índices pluviométricos, mananciais aquíferos, água à disposição, a gente pode ter na água uma fonte importante de hidroenergia. Nós temos toda essa incidência solar que nós conhecemos, a questão da energia eólica também. O Brasil talvez seja o país que tem o mais tradicional e universalmente aplicável programa de biocombustíveis. Agora, nós também temos petróleo, né? E eu acho que aqui a gente não pode ter nenhum prurido, nós precisamos utilizar aquelas fontes energéticas que vão contribuir de uma maneira mais acelerada para o crescimento econômico do Brasil. Agora, para a gente fechar, como que você vê o futuro do agro brasileiro e até do agro global aí nos próximos anos? O agro brasileiro vai ser indispensável. Indispensável. Num mundo em que cada vez mais se fala sobre insegurança alimentar, cada vez mais se fala sobre insegurança energética, o agro brasileiro é indispensável. Né? Se você imaginar, Luísa, que nós, nos próximos 25 anos, sairemos de um país de um planeta de 8 bilhões de pessoas para um planeta de 10 bilhões de pessoas. Olha o que vai acontecer nos próximos 25 anos. Vai chegar no mundo uma outra Alemanha, vai chegar no mundo uma outra Rússia, um outro Estados Unidos e uma outra China. Esse é o equivalente populacional. E quando você leva em consideração também que cada vez mais as contribuições para a formação da demanda global não virão necessariamente dos países mais ricos, mas virão de países que têm renda per capita entre 3 e 5 mil dólares, como é o caso da Índia, como é o caso da Indonésia, como é o caso do Vietnã, como é o caso do Egito. Quando a renda cresce a partir de um patamar tão baixo e de uma maneira tão acelerada, né, num espaço tão curto de tempo, é natural que uma parte importante dessa renda adicional vá para o consumo de alimentos. Sim. Então aumenta o consumo de calorias, aumenta o consumo de nutrientes. Alguém vai ter que prover ao mundo, né, esses fluxos alimentares e me parece que o ator preponderante será o Brasil. Excelente. Vou ter que voltar numa pergunta porque eu não vou aguentar. Guerra comercial entre China e Estados Unidos. Como que está exatamente nesse momento? A gente sabe que teve um recuo, né? E como que o Brasil se posiciona nesse cenário? Eu acho que a melhor política, a melhor estratégia para o Brasil é arrumar menos contenciosos possíveis e tentar ser mais amigo e confiável para o maior número de atores possíveis. Né? Porque é engraçado, Luísa, em anos recentes houve muito o conceito, no que diz respeito à produção, chamado nearshoring, né? Quer dizer, você vai tirar uma parte da sua produção que estava localizada na China e você vai trazer a sua produção mais perto para o seu mercado de destino.
Também tem o conceito do friendshoring, né? Quer dizer, vamos supor, você tem lá uma produção na China, você não sabe se a China é sua amiga ou é sua antagonista, então eu vou transferir essa produção que estava na China para um país mais amistoso, como é o caso da Índia, ou como é o caso, digamos, do Reino Unido. Sim. Me parece que nesse mundo agora, e nessa etapa da guerra comercial, Luísa, está crescendo o conceito de trust shoring, ou seja, você vai estabelecer relações de produção ou de fornecimento em quem você pode confiar, num parceiro confiável. Então, por exemplo, não se brinca com energia, não se brinca com segurança alimentar. Então, o Brasil sendo um grande exportador de confiança, né, além de sustentabilidade, né, um grande exportador de confiança, confiabilidade nessa produção, eu acho que o Brasil acaba saindo algumas casas à frente. Legal. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no estúdio. Eu acho que a gente sai com essa visão otimista, né, para o agro brasileiro, que continua sendo aí indispensável, mas também com muita competitividade dentro desse cenário, além de um parceiro confiável. Então, vamos torcer para as coisas caminharem, para a gente ter os investimentos necessários, principalmente em logística, tecnologia e educação, para que a gente possa crescer cada vez mais. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Obrigado, Luísa. Tchau, tchau.